Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar sobre esse jogo que os 49ers tiveram no final de semana. São Francisco e Filadélfia. Por que é que esse jogo foi tão importante? Esse jogo foi muito mais importante do que a gente pensa. E eu vou explicar por quê. Porque o São Francisco tinha muitas deficiências. Filadélfia é o atual campeão, né, tentando defender o seu título. Jogou em Filadélfia e perderam. Vem comigo que eu vou te contar alguns detalhes dessa história que talvez o pessoal não tenha contado. É o seguinte, pessoal. Quando saiu o confronto, ou um pouco antes do confronto, os torcedores de Filadélfia diziam que preferiam jogar contra São Francisco como Seed 6 do que qualquer outro, inclusive o Green Bay, que foi o Seed 7. Porque eles acharam que, com o número de lesões que tinha o time de São Francisco, ia ser um jogo fácil em casa. Eles realmente achavam e os torcedores realmente colocavam dessa maneira, tá? E eles levaram isso muito a sério, essa é a realidade. Eles levaram isso com muita seriedade, tá? E realmente aconteceu. O que aconteceu durante o jogo? Foi a primeira vez, veja bem, a primeira vez que o Kyle Shanahan anotou mais de 15 pontos em uma defesa comandada pelo Vic Fangio. Sim. Foi a primeira vez. Ele jogou já com o Matt Ryan, jogou com outros QBs, mas foi com o Brock que ele conseguiu. Falaremos mais sobre o Brock daqui a pouco, tá? O que aconteceu? Então o São Francisco conseguiu jogar muito bem. Os seus desfalques foram muito grandes, tá? Perdeu o George Kittle, que é o tight end principal, é um dos principais jogadores ali, não só no passe, mas no jogo corrido, que ele protege muito bem, e mesmo assim ganhou, cara. Mesmo assim ganhou, tá? Mesmo assim ganhou. Ou seja, o São Francisco está sempre dando um jeito de ganhar. O que acontece é o que eu falei aqui no jogo passado. O Kyle Shanahan, ele faz aquele jogo melhor da carreira dele e daqui a pouco tira todo o hype, joga lá para baixo, desaparece o hype todinho na torcida. Então, o que ele fez nesse jogo? Fez tudo certo, fez absolutamente tudo certo, genial, tá? O jogo foi todo funcionou, o ataque funcionou, a defesa funcionou, foi impressionante. Vocês devem ter visto, quem viu o meu vídeo anterior sobre o jogo, eu falei que eu achava que São Francisco ia ganhar por conta, principalmente, dos linebackers, que os caras iam lá. O Eric Kendricks é um cara muito bom, cara, um cara muito bom, mas há um mês atrás, há 5 semanas atrás, ele estava em casa. Em casa. Quem ia dizer que ele ia jogar desse jeito? Jogou muito bem. Foi o líder daquela defesa. Não permitiu jogadas, como é que chama? Jogadas de passe ali no meio, né? Ele segurou muito bem, tá? E por outro lado, você tinha a Filadélfia, o atual campeão, como MVP do Super Bowl, uma das melhores linhas ofensivas da liga. A.J. Brown, Devonta Smith, 2 wide receivers número 1, Dallas Goedert, um dos melhores tight ends da NFC, tá? Saquon Barkley, uma defesa muito forte, uma das melhores defesas, uma das melhores secundárias, e perdeu o jogo. Foi isso que aconteceu. E o que significa para a Filadélfia? Filadélfia precisa rever os seus passos. Não há nenhuma dúvida, alguma coisa está errada ali em Filadélfia, não está batendo. E para São Francisco significa que ele pode bater qualquer um. Pode bater qualquer um, tá? E 2, a temporada já foi muito boa para São Francisco. Eu fiz aqui a análise desde o início. Eu calculava no máximo 11 vitórias na temporada regular. Ganhou 12, ou seja, superou. Mas eu achava que quando chegasse nos playoffs não ia conseguir ganhar isso desde o início. Ganhou um jogo nos playoffs. Ou seja, ele já superou todo mundo, cara. Isso quando a gente faz no início da temporada com todos os jogadores. Agora ele perdeu o Fred Warner, perdeu o Nick Bosa, entendeu? Não teve Brandon Ayuk em nenhum momento. Você sabe muito bem que eu nunca contei com ele. Mas perdeu o Brandon Ayuk, perdeu agora George Kittle e continua ganhando. Tá? Lembrando para quem está aqui no canal que os 3 adversários que ficaram na NFC, São Francisco já ganhou dos 3. Então, hoje como underdog, né, como a gente chama, como zebra, quem sabe São Francisco não pode ganhar também. Poder pode, né? Eu acho que vai ser um jogo bem apertado contra Seattle.
como foi os outros dois. Mas que tem chance, tem, né, gente? É só o Kyle Shanahan conseguir fazer um plano bom de jogo que ele ganha. Tá bom? Vamos falar agora, daqui a pouco, sobre o Brock. Fiquem atentos aí no canal. Um abraço a todos e até a próxima.